E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Abner e hoje eu vou falar pra vocês as minhas leituras dos meses de janeiro e fevereiro. Em janeiro teve a Maratona Literária de Verão, o Torneio MLV, então os livrinhos que eu li na maratona também vão estar aqui juntos, vou falar pra vocês o resultado. Já adianto que tem vários livros legais, a maratona rendeu bastante, achei que foi bem positivo, consegui ler vários livros em janeiro. No total, de janeiro e fevereiro eu fiz 11 leituras, sendo uma HQ, então eu acho que foi bem positivo, deu bastante certo o tal da maratona. Sempre dá certo pra mim, se eu me empenho assim pra ler, acho que dá certo. Ultimamente eu tô sendo mais regrado também pra conseguir cumprir minha TBR, mas eu não cumpri bem a TBR que eu coloquei do vídeo da maratona, eu dei umas modificadas, então eu vou falar pra vocês depois da vinheta os livros que eu li, tá bom? O primeiro livro que eu li em janeiro foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. Esse livro estava muito na hype. Foi o último livro do Rafael Montes, o último livro que ele escreveu. Eu nunca tinha lido nada dele. Foi a minha primeira experiência com a escrita dele. E eu amei a escrita dele. Tipo, é muito fluida, é muito gostoso de ler. Te prende do começo ao final. E esse livro vai contar a história de 4 amigos, o Dante, o Hugo, o Miguel e o Leitão, que eles se mudam do Paraná pro Rio de Janeiro. E aí várias coisas acontecem, né, que eu não vou falar o que é, e eles começam a passar um perrengue financeiro, eles têm que arranjar dinheiro muito rápido para pagar uma dívida, e aí vem uma ideia mirabolante de fazer uns jantares gourmet na casa deles com uma carne meio, digamos assim, exótica. Que não é carne de papelão, mas é a carne humana. Tá, e você que nem eu olha pra esse plot e fala, gente, não vai dar certo uma história assim. Mas aí o Rafael Montes te surpreende com uma história que te prende do começo até o final. E eu já aviso que tem cenas grotescas nesse livro, tipo, ele é bem forte mesmo. Se você não tem estômago para ler, não leia. Mas eu acho que isso é até um incentivo para algumas pessoas saber, é um livro bem forte, leia só se você tem estômago. E a pessoa, eu tenho estômago, vou ler, sabe? Então eu acho que tudo esse tema que gera polêmica é mais convidativo. E foi por isso que eu peguei para ler, porque eu tava curioso para saber como que uma história desse tipo dá certo, sabe? Então se você não se importa com cenas bem grotescas, com tortura, com coisas bem cinematográficas, eu diria, dá pra você imaginar bem as cenas fortes na sua cabeça. Então, se você não tem problema com isso, eu recomendo bastante, principalmente porque o final dele, pra mim, foi perfeito. Eu tava chegando no final rola um mistériozinho assim, e eu tava já tentando adivinhar, que eu sou desses. Eu falei assim, gente, pra esse livro terminar perfeito, tem que terminar assim, assim, assim. Aí eu fui lendo, e ele terminou do jeito que eu achava que ia terminar. E aí, como terminou do jeito que eu queria, eu dei 5 estrelas pra ele, porque, né, eu também sou desse. O segundo livro que eu li foi uma HQ, foi a HQ da Bússola de Ouro, parte 2. Eu já tinha lido a parte 1 ano passado. E aqui a Lyra e o Yorick Barnson vão para Bolvangar, e aí começam os acontecimentos mais legais, a história começa a pegar rumo e ficar mais interessante. E aí no terceiro livro começa a parte, tipo, que eu gosto mais. Então, estou muito ansioso para a terceira parte, que sai mais pro final do ano. E não preciso falar mais nada, né, gente? Bússola de Ouro é o meu livro favorito, então é isso. O terceiro livro que eu li foi O Vilarejo, do Rafael Montes. Assim que eu terminei de ler Jantar Secreto, eu fiquei com vontade de ler tudo que o Rafael Montes escreveu. Aí eu comprei o Vilarejo, comprei Dias Perfeitos. E o Vilarejo vai contar a história do quê? De um vilarejo, óbvio. E ele é meio terror, assim. São vários contos, são 7 contos. Cada conto é baseado num demônio de um pecado capital. E no final, todas as histórias se juntam de uma maneira espetacular. É um livro super legal pra se ler em um dia. Ele é bem bacaninha. Tem várias ilustrações, de pegar um pra vocês aqui. Essa aqui e muitas outras. Super indico. Aí depois eu li As Crônicas de Spiderwick, do Tony de Terlizzi e da Holly Black. Esse livrão aqui que eu tenho em volume único, lindo, capa dura, maravilhoso. Então aqui tem 5 livros, então eu tô contando como 5 livros lidos, tá bom? Eu li um livro por dia, então em 5 dias eu terminei esse livrão aqui. E pra quem não sabe, o Tony de Terlizzi é ilustrador, então o livro ele é todo ilustrado. Tem uns desenhos, assim, muito lindos. Tipo, tem vários desenhos. Tem um mapa aqui na folha de guarda, muito legal. E basicamente esse livro vai contar a história do Jared, do Simon e da Mallory. Eles são 3 irmãos, eles se mudam para uma casa diferente, um casarão meio abandonado. O Jared e o Simon são gêmeos.
e a Mallory pratica esgrima. Uma das coisas que eu achei bem legal já de começo é que o Jared e o Simon são gêmeos, e eu nunca tinha lido nenhum livro com personagens principais que eram gêmeos, porque eu também tenho irmão gêmeo. O Jared tá passando por uma situação difícil, porque os pais dele se separaram, e aí ele vai morar com a mãe nesse casarão, e ele não tá gostando de morar lá, ele quer que o pai venha visitar, ele quer ficar com o pai e tal. E lá nesse casarão ele encontra um livro chamado Guia de Campo do Arthur Spiderwick, que é tipo uma enciclopédia de criaturas fantásticas. E aí eles vão descobrir que essas criaturas fantásticas realmente existem. E aí vai ter uma aventurinha aí envolvendo os 3 irmãos com esses animais, essas criaturas fantásticas, que é estilo bem Sessão da Tarde, e é um estilo que eu amo, bem fantasia, e fiquei com o coraçãozinho bem quentinho. Fica a dica se você gosta desse estilo também, que eu amei, é maravilhoso, recomendo muito, adoro esse livro. Depois eu li Dias Perfeitos, Rafael Montes. Esse vai contar a história do Theo. Ele é um cara bem perturbado, digamos assim. Ele tem problemas psicológicos, a melhor amiga dele é um defunto, e ele começa a gostar de uma garota e sequestra essa garota pra fazer ela gostar dele. É basicamente esse o plot da história. É uma história bem pesada, tem cenas de estupro, tem cenas de violência, cenas de tortura, cenas assim que você fica de queixo caído. Como todo livro do Rafael Montes, o final é meio perturbador, mas esse livro, exatamente esse livro, eu queria que terminasse de um jeito diferente. Então eu gostei menos do que os outros. Mas a leitura foi bem agradável. Foi perturbadora, mas esse é o intuito. Então acho que ele conseguiu o intuito que queria. A escrita dele é muito fluida, e etc, etc, etc. E super recomendo se você não tem problemas com cenas desse tipo que eu falei. Depois eu li Fangirl, da Rainbow Rowell. Esse livro também tem uma protagonista que tem uma irmã gêmea, olha só. Passei de nenhum livro para 2 livros na mesma época, assim, com protagonistas gêmeas. No caso, um era 2 meninos, agora são 2 meninas. Vai contar a história da Kath, que ela vai para uma faculdade, e aí na faculdade ela tem que se separar da irmã, porque a irmã tá fazendo outro curso, tá morando em outro lugar, os dormitórios são diferentes, ela tem que dividir um dormitório com uma menina que ela não gosta muito. E ali pro meio do livro vai acontecer um romance, e ela tá fazendo a faculdade para ser escritora, ela gosta de escrever livros, e ela escreve uma fanfic sobre um personagem chamado Simon Snow, que é tipo Harry Potter. A escrita da Rainbow Rowell é fascinante, eu já tinha lido o conto dela, o Kindred Spirits, e eu tinha adorado. Esse foi o primeiro livro inteiro que eu li dela, e é um livro bem amorzinho, bem gostosinho, tem um romance ali bem legal. É aquele romance gostoso de ler, veio numa época muito boa da minha vida, esse livro eu amei. Super indico, quero ler tudo que essa mulher escreve, pelo amor de Deus. E o último livro que eu li em fevereiro foi Lyra's Oxford, a Oxford de Lyra, do Philip Pullman, que é um conto extra da série Fronteiras do Universo, que acontece depois do último livro, depois da Luneta Âmbar. Eu não vou falar muito do plot desse livro, porque como ele acontece depois da Luneta Âmbar, pode ser um spoilerzinho. Mas eu adorei o conto, ele não é assim espetacular, prefiro ainda a série do que esse conto, mas foi legal rever os personagens, pelo menos a Lyra e o Pantalaimon, porque depois que a série acaba daquele aperto no coração, mas ainda tem mais um conto que eu não li, que é Once Upon a Time in the North, e o Philip Pullman já anunciou que está escrevendo mais uma trilogia aí chamado The Book of Dust, que seria o livro do pó. E eu tô super ansioso para esse livro sair, vocês não têm noção. Bom, e é isso, galerinha. Essas foram minhas leituras de janeiro e fevereiro. Se vocês gostaram, dê um curtir aqui, dê um joinha, comentem embaixo e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau!